Fala pessoal, tudo bom? Esse vídeo tem como intuito mostrar para vocês uma estratégia que é voltada para o formulário nativo da MetaAds, tá? Inclusive é uma observação bem interessante, porque como a gente tem expertise e know-how no segmento da estética e emagrecimento, a gente acompanha outros profissionais da área trabalhando, né, com algumas campanhas específicas para emagrecimento, para uma unidade de uma franquia, etc, né? Ou o cliente chega para a gente, cliente do qual a gente consegue visualizar as campanhas anteriores, a gente percebe que o pessoal não trabalha com campanha de cadastro, né? E sim somente com campanhas de WhatsApp direto, certo, gente? Assim, não é errado eu trabalhar com campanha de WhatsApp direto, inclusive a gente usa muito aqui. Nesse cliente, por exemplo, eu estou trabalhando aqui dentro do conjunto. Inclusive eu borrei aqui o nome justamente para poder preservar a identidade dele, né, por conta de contrato, tá? Mas a gente traz aqui para a aba de campanha, eu tenho campanha para WhatsApp direto, obviamente, né, que seria a campanha de engajamento trazendo para o WhatsApp. Tenho campanha com o mesmo objetivo de engajamento, porém trazendo para dentro do site, então tem lá o pixel via API de conversão, levando para uma LP, enfim, tá? Só que sim, essa campanha de formulário de cadastro, dependendo da tua estratégia de criativo, de ação que você venha fazer na clínica, né, vale muito a pena, gente, muito a pena. Então aqui no caso eu quero mostrar justamente isso para vocês, na prática. Obviamente que eu não vou entregar todo o ouro aqui, não vou mostrar o criativo que eu estou trabalhando, tá? E por sinal, esse criativo, ele é um criativo que ele já é validado, é o nosso criativo garanhão que a gente costuma falar, né? Então aqui eu estou fazendo um teste AB de público, tá? Inclusive já trazendo para a parte do público, né, muito importante, tá? Essa campanha aqui, ela veiculou somente no dia 23 e 24, né? Até vou atualizar para vocês, ó. Ela tá rodando nesses primeiros 2 dias a princípio, então ela tá na fase de aprendizado ainda, tá? Por isso que aqui para mim é interessante manter esses 3 públicos, tá? Pelo menos aí por 5 a 7 dias para eu entender essa janela de atribuição, entender realmente esses resultados, beleza? Porém, mediante o que eu tenho acompanhado na planilha, tá? E com base no feedback da secretária, ou comercial, Prime, entender, enfim, dependendo da nomenclatura que vocês utilizam aí, tá? Eu já consigo fazer alguns ajustes, né? E usar um ou outro conjunto que eu entenda que não vai performar tão bem e tracionar mais o que vem a performar. Campanha ABO, tá, gente? Então, R$20 para cada um desses públicos, tá? Não é CBO. Então, realmente, eu quero fazer um teste AB aqui e somente um criativo para cada um deles, que é o mesmo. Beleza? Criativo já validado, tá? Então, aqui no caso, gente, qual que é o objetivo, tá? Eu estou trabalhando com campanha de cadastro via formulário nativo. Algumas perguntas chaves nesse caso, por ser uma clínica de emagrecimento, então eu tenho perguntinhas voltadas para peso, o que mais incomoda no corpo dessa pessoa, e etc, etc, tá? E aqui, gente, muito interessante, eu não simplesmente deixo essa campanha de cadastro para poder baixar esses formulários lá dentro do, né, do Meta Business Suite, certo? Então, geralmente o que acontece? Ou a gestão, ela pega, baixa isso via planilha e manda para o cliente, né, de certa forma, ela vai baixar esses leads ali para a planilha, fica tudo misturado, tu vai puxar, por exemplo, com base nos últimos que entraram, e fica meio confuso, às vezes tu acaba perdendo um ou outro, né, lead que acaba entrando via cadastro. E um detalhe, com base nesse cliente em específico aqui que eu estou mostrando para vocês, eu percebi que esses 25, por exemplo, lá dentro do Meta Business Suite, na parte de cadastro, na central de cadastros, né, não aparece todo, gente. Agora, se tu puxa pela planilha, tá bem certinho, aparece lá. Vê só que tem um furo aí, né, tem um certo bug, tá? Então, o que eu fiz? Fiz uma integração via Google Sheets com o Meta Ads, beleza? E eu vou mostrar para vocês aqui na prática como que funciona, tá? Só um detalhe bem importante, então gastos pouco mais de R$50 aí, R$50 com 0,3 centavos, para ser mais preciso, né? O CTR, bacana, então tem uma discrepância entre os públicos aqui de envolvimento, né? O público voltado para dado demográfico é o quê? Público de profissão, tá? A gente faz mais algumas exclusões ali, né? Público de baixa renda, etc, para poder excluir, tá? Porque os protocolos de emagrecimento, né? Eles acabam sendo um pouquinho mais caros aqui e tudo mais, né, gente? E no caso, a gente tem um outro público, que é público de lista de clientes que já converteram e lookalike de 1% dessa lista. Se eu tivesse um pouco mais de verba para poder trabalhar nesse budget desse cliente aqui, eu separaria essa lista para um conjunto, né, para poder trabalhar uma recorrência, alguma coisa nesse sentido, e o lookalike viria para um outro conjunto. Nesse caso, eu estou fazendo um mix, tá? Por conta da verba, que eu entendendo aqui que vai dar um resultado bacana também. Inclusive, já chegaram 8 cadastros dessa daqui. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, lembrando, tá? Aqui eu estou trabalhando com a cidade desse cliente e com exclusões de bairros de baixo potencial, através do CEP. Então, a gente pega os 5 primeiros dígitos do CEP e eu coloco ali dentro para poder excluir o bairro, tá? Beleza? Isso aqui é muito importante, a gente faz uma diferença absurda, tá bom? Então, faça aí os teus testes nas tuas campanhas. Fechou? A planilha, gente, é basicamente isso daqui, tá? Ela não é para ser bonita, ela é para ser prática. Isso aqui é preenchido de forma automática. Esses dados aqui em cima, gente, são tragos para mim aqui de forma automática pelo próprio Meta Ads, pelo próprio Facebook, tá? E interessante no meu caso aqui não ficar mexendo nessa nomenclatura aqui, tá certo? O que eu posso fazer é uma adição no fim de cada uma dessas abas de algo do tipo, agendou, qual data que agendou, beleza, compareceu, sim, gerou conversão, qual o valor de conversão, por exemplo. E trazer de repente para uma forma para saber o total que ficou ali
baseado nisso, tá? Um detalhe muito importante e que para mim faz muita diferença para justamente entender nesse teste AB aqui é justamente separar por aba os formulários, tá? Então, cada conjunto desse meu aqui, eu tenho um formulário específico para esse conjunto. Não é tudo no mesmo formulário, gente, para realmente entender qual que está dando mais resultado, tá? Porque o resultado para mim aqui não é o que mais chega de lead, de cadastro, e sim os leads que estão entrando, quais que estão vindo com mais qualidade. Quais que, lá a Prime da unidade, lembrando, tráfego pago, ele vai até o meio de campo, quem vai do meio de campo para frente mata o gol é o comercial, isso é muito importante frisar, tá? Então, é o comercial lá. E eu preciso entender, não somente do feedback dele, mas aqui também, qual que está dando resultado, tá? Então, eu separei por abas. Então, a gente tem do público de lista, lookalike, público de envolvimento e público do WhatsApp premiado, que é o de profissões, né? E aqui, obviamente, a gente já tem aqui a nomenclatura, mais ou menos, do tipo de campanha, tá? E aqui, gente, ó, ele vai me trazer dados, que são os dados de quando o lead se cadastrou, com data e o horário. Aqui, no caso, qual a plataforma, se foi Facebook ou Instagram, do posicionamento, né? E aqui a perguntinha que eu falei para vocês, ó. Então, nesse caso aqui, ó, deixa eu trazer para isso aqui, por exemplo. Ó, inclusive, a minha Prime lá, dessa clínica, ela tá preenchendo aqui agora, né? Ela tá dando uma checada nisso aqui agora. E ela tá chamando um por um, tá? E eu expliquei para ele já que é o seguinte, depois que você chamou essa pessoa, porque isso aqui vai ser preenchido de forma automática, conforme o lead vai se cadastrando, vai preenchendo aqui, entendeu? Então, ela tem que estar sinalizando aqui qual que ela já entrou em contato. E depois fazer esse acompanhamento de como que tá, se ele agendou ou não agendou, tá? Mas basicamente é o quê? Plataforma que entrou, a perguntinha que eu fiz. Preciso saber qual o seu peso hoje. A pessoa passa o peso dela aqui. Beleza? O que mais incomoda no seu corpo hoje? Ela vai responder aqui. O nome da pessoa, o WhatsApp da pessoa e aqui no Job Title justamente o cargo dela, tá? Beleza? Então, como eu falei para vocês, vai sendo preenchido automaticamente aqui e cabe a Prime fazer a seleção daqueles que ela já entrou em contato para ela não se confundir, né, gente? Mas no mais, gente, isso aqui é um processo que eu já validei em outras unidades, inclusive dessa franquia e também de outras clínicas que são licenciadas, etc, né? Por exemplo, para uma campanha voltada para uma CRIO, de um procedimento específico que ela criou, por exemplo, um CRIO Place Power, alguma coisa nesse sentido, é muito válido, tá, gente? Então, campanha de cadastro tende a me trazer um público com qualidade, tá? Porque eu faço um filtro, querendo ou não, aqui, não passa por um CRM, né? Mas eu faço um filtro aqui justamente com essas perguntinhas-chave, tá? Eu posso trabalhar com Typeform ou com algum Tapboot, né? Com algum desses programas que eu consigo fazer também um questionário. Mas aqui, gente, formulário nativo, a pessoa só abre ali um anúncio, já responde na hora, não perde tempo. A gente sabe que em função da rede social, a pessoa recebe muito estímulo, né, externo, né? É uma televisão ligada, é um filho chamando, é um marido, etc. Então, quanto mais prático for para ela, melhor. E daí aqui, no caso, a gente está falando que é um WhatsApp premiado, né, mediante a copy, que eu não vou passar toda para você aqui, né? Mas ela já está entendendo que ela poderia concorrer, e concorrendo ela tem ali, no caso, alguma condição especial para ela, tá? Nada do tipo que venha induzir, por exemplo, que ela vai receber um tratamento grátis, que é muito importante filtrar nesse formato também. Então a gente filtra também pelo criativo isso, para não ter problema, tá? De vir gente especulando, gente achando que é tudo de graça, tá bom? Fechou, gente?